E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente tem um tópico muito importante para ser discutido, que é como conseguir estágios médicos nos Estados Unidos. Então, se você é estudante de medicina, médico ou tem interesse na área, esse vídeo é para você. Então, bora para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e estágios médicos nos Estados Unidos. Como conseguir? Então, bora dar um passo para trás. Por que é importante ter um estágio aqui nos Estados Unidos? Bom, primeiro, se você quer vir fazer a residência nos Estados Unidos, nada melhor do que um estágio aqui para você ter uma noção de como é o dia a dia, como é a medicina aqui, como é o tipo de assistência à saúde aqui, que é bem diferente do Brasil, ou simplesmente pela curiosidade de estar aqui num outro país onde a medicina é de ponta e é muitas vezes líder das suas respectivas especialidades em desenvolvimento de novas tecnologias e tratamentos. Então, independente se você planeja morar nos Estados Unidos, voltar para o Brasil, ter uma experiência que com certeza vai ser um divisor de águas na carreira de qualquer médico, sendo inclusive a experiência que você precisava antes de tomar qualquer decisão, até mesmo uma mudança de especialidade ou o início de uma jornada nos famosos STEPS. Então fica aqui comigo e vamos falar sobre os 3 estágios médicos que você consegue aqui nos Estados Unidos. Lembrando que vão ser 2 clínicos e um que vai ser de pesquisa, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Então, começando pelo Research Fellow. O Research Fellow nada mais é do que um tempo que você se dedica à pesquisa. Então, você vai ser um pesquisador e o seu foco vai ser produção científica, obviamente, ter contato com a língua, a equipe e tudo que há ali no contexto do hospital. Aqui eu vou ter principalmente em centros universitários, mas grandes hospitais também podem ter as suas próprias linhas de pesquisa, não sendo atrelados a centros universitários. E é um excelente modo de você, antes da sua residência, ter uma vivência maior nos Estados Unidos, uma vez que você não precisa ter todos os steps concluídos para vir para cá e fazer pesquisa, e muito menos precisa do SFMG Certificate. Beleza, estágios clínicos agora. Pesquisa, estágios clínicos nós temos 2. Aqui a gente vai ter Observership e Clerkships. Diferença maior. Observership, você vai fazer um shadowing, você vai basicamente ficar do lado do atendente, do lado do médico e observar o que ele vai fazer com o paciente, condutas, atendimentos, observar as rotations que ele vai ter aqui e tudo mais que for permitido, mas você não vai ter o contato direto com o paciente. Existem exceções à regra, mas na base é isso, você segue o attending. Clerkship, também chamado de estágio hands-on, aqui você é um interno. O interno que a gente conhece no Brasil, que evolui os pacientes, discute com os residentes, discute com os staffs, vai ser o clerkship hands-on aqui nos Estados Unidos. E lembrando, esses estágios clínicos eles são excelentes para quê? Desenvoltura, você treinar a assistência médica, conseguir carta de recomendação, que são essenciais para aplicar para o USMLE, e também você vai ter uma noção de como vai ser a estrutura da saúde e você vai ficar mais preocupado com o assistencialismo em comparado com a parte do research. Aqui eu vou pedir o feedback de vocês. Coloca aqui embaixo se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber, ou se teve alguma parte desses 3 que não ficou muito clara. A gente vai respondendo os comentários ou vai fazer outros vídeos para tirar dúvida de todo mundo. Adiantando, agora a gente vai falar sobre a documentação que precisa. Beleza, a documentação que precisa, obviamente, vai depender de hospital para hospital e depender também de qual desses 3 estágios você está aplicando. Lembrando que o Research Fellow costuma ser o menos exigente, assim como o Observer. Mas de cara, o interessante é você já ter o Step 1 feito. Por quê? Muitos Observers só aceitam se você tiver o Step 1. Então, no momento que você faz o Step 1, já é um divisor de águas muito grande. Porque realmente você está demonstrando que você tem aptidão e você já fez uma prova que confirma a sua aptidão e o seu talento. Outro documento que pode melhorar bastante a qualidade da sua aplicação para essas vagas vai ser se você já tiver o certificado do SFMG. O que é isso? Basicamente, o certificado serve para dizer que você, médico que veio de fora do país, tem condições técnicas de disputar vagas de igual para igual com os médicos aqui dos Estados Unidos. Outros documentos podem ser TOEFL, o passaporte com certeza,
A parte de visto, a depender da aplicação que você vai estar fazendo, vai precisar de visto B ou visto J1. Isso vai realmente depender de cada programa. E outras minúcias que cada hospital deve ter, como carta de recomendação e realmente o network. Se você conhecer alguém que trabalha no hospital, é mais fácil dele aceitar você e lhe puxar para aquela vaga. Beleza. Vamos falar agora da aplicação. Esse famoso bicho de sete cabeças que, na verdade, ele é muito mais simples do que você pode imaginar, uma vez que a gente faz um método, que o método basicamente é você achar a vaga, você organizar a documentação para aplicar para a vaga e, por fim, você vai aplicar para a vaga. Então, são esses três steps. Primeiro passo, achar a vaga. Você vai pegar, literalmente, um dos três nomes que a gente falou há pouco, Research Fellow, Clerkship, Rotations ou Observership, tacar no Google, seguido do nome do hospital que você quer ir. Ah, eu não sei quais são os hospitais que são bons em neuro. Pega o chat GPT, pega o Google e taca lá. Hospitais dos Estados Unidos, referência em neuro, top 10. Ele vai lhe dar. Então você vai pegar essas três palavras, pegar o nome dos hospitais e tacar no Google. Depois você coloca application, que é só para ele te dar essa colher de chá e te mandar direto na página exata para fazer aquilo. Beleza, entrei no site, vai estar lá, applications, não sei o que, requisitos, quero o step 1, quero o TOEFL com nota 100, quero não sei o que. Você vai anotar, Ctrl+C, Ctrl+V no caso, né? E simplesmente fazer. Ó, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho. Vou atrás de fazer o TOEFL. Step 1 ele precisa, então eu vou atrás de fazer o Step 1. E você vai listando os programas que você tem interesse, seguindo esses filtros. Então, se, por exemplo, o programa que eu tenho interesse precisa do Step 1 e eu quero muito ele, eu vou fazer o Step 1 e depois eu aplico. E essa é a terceira parte. Primeiro, a gente achou. Segundo, a gente achou que precisa para aplicar. Terceiro, a gente aplica. Juntei todos os documentos, eu vou fazer a emissão deles. Geralmente, os sites das universidades já trazem isso para você, você aplica pelo site. Algumas outras universidades, eles pedem para você mandar um e-mail ou hospitais também, mas geralmente é com a aplicação pelo próprio site. Eles têm um sistema só para isso. Cara, talvez agora seja a parte mais importante do vídeo, que a gente está chegando no final e é justamente quando a gente guarda o ouro. Então vamos falar do ouro agora. Beleza. Uma vez que você fez todos esses passos, aqui vão algumas dicas que é, na prática, como fazer dar certo. Então, a primeira dica para se destacar na seleção é nada mais nada menos do que networking. É você conhecer pessoas. O que é mais tranquilo do que imagina que você está aplicando para um emprego e quem vai lhe julgar é o seu tio, é a sua mãe, é o seu pai, é alguém que quer que você se dê bem. Então, se você tiver alguém, um professor, que ele conhece um outro da universidade, que eles são amigos, e você quer aplicar para um estágio na universidade desse professor, é muito mais tranquilo você conseguir essa vaga do que você aplicar para uma universidade totalmente desconhecida que ninguém tem nenhum tipo de vínculo com qualquer pessoa que você conhece. Então, network é muito importante, ele pode inclusive te levar para essas vagas sem você ir atrás. Outra dica, alguns programas eles pedem uma carta de apresentação. Cara, uma carta de apresentação, você não vai ser seco, chato, frio. Você basicamente está vendendo seu peixe ali. Você quer que aquela pessoa lhe chame, nem que seja para conversar e depois você ser negado, mas você quer que ele lhe chame. Então ali você tem que ser muito convincente das suas habilidades, das suas motivações, do que você tem de paixão pela medicina e quer que você pode agregar também naquela instituição ou trazer de volta para o Brasil, nada impede. E claro, entrevista. Nas entrevistas é uma extensão da sua carta de apresentação. Imagine que você vai ter que ir para a entrevista bem, sorridente, confiante, mostrar que está entusiasmado. Você tem que demonstrar interesse, você tem que fazer a sua paixão transparecer para além da câmera de quem está conversando com você naquele momento. Então, essas três dicas são talvez as que mais fizeram diferença na minha aplicação, pelo menos. Então, continuando aqui, se a gente acabou de dar as três dicas de ouro, agora eu vou dar, sei lá, a dica suprema, que foi o que realmente funcionou comigo. E a gente sempre deixa o pessoal do final, obviamente. Então, aproveita, já deixa o curtir aqui, já se inscreve no canal, manda esse vídeo aqui pro seu amigo. E a gente está já chegando no fim. Beleza. Para mim, eu fui aprovado no Research Fellow.
foi até uma dúvida de alguns comentários atrás, que o processo se deu basicamente assim. Eu, usando o networking, comecei a conversar com algumas pessoas sobre oportunidades de fazer estágio, ou seja, o Research Fellow não era o que eu procurava no momento. Conversando com alguns amigos, mentores, eles falaram, por que tu não faz um Research Fellow? Não tinha passado pela minha cabeça e eu não tinha condições de fazer, me bancar nos Estados Unidos durante pelo menos um ano. Não tinha a menor condição. Então, foi basicamente os mentores conversando entre si, pedindo para eu mandar e-mail para outros, citando o nome deles, e um deles, que é o meu mentor atual, ele simplesmente tinha uma vaga de Research Fellow remunerada, em que ela estava ociosa, então estava realmente esperando alguém que pudesse se disponibilizar a fazer o Research Fellow no hospital. E o processo de seleção basicamente foi eu fazer chegar na oportunidade por meio do networking. Depois foi aplicar para a oportunidade. Eles pediram basicamente o currículo e uma carta de recomendação. E a carta de recomendação, pessoal, ela costuma ser forte quando a pessoa te conhece muito. E além de te conhecer muito, ela tem um substrato, ou seja, ela é médico já nos Estados Unidos e está falando com outro médico dos Estados Unidos. Ela tem muito mais substrato de poder de lhe colocar naquela vaga do que uma carta que já vem do Brasil. E depois disso, eu tive que fazer as entrevistas, eu fiz 3 entrevistas no total, e é impressionante, durante a entrevista você tem o feeling de que a entrevista está sendo boa. Se você não para e fica aquele silêncio constrangedor, que você não sabe se dá tchau, se desliga, se pergunta alguma coisa, é porque a entrevista está sendo boa. E essas estratégias foram as que eu utilizei e que eu planejo utilizar novamente quando eu for aplicar para outros estágios. Inclusive, eu vou ficar devendo para vocês um vídeo que fala toda a história bem direitinho, passo a passo, do Research Fellow com bolsa. Então, comenta aqui se vocês realmente têm interesse nesse vídeo ou se vocês têm interesse em outros tópicos, que eu estou recebendo alguns comentários. Eu estou tentando fazer os vídeos mais ou menos pelo aqueles comentários que mais aparecem, as perguntas mais recorrentes. E eu acredito que seja isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se você está assistindo até aqui, por favor, né, o like, se inscreve, sininho. Isso foi tudo por hoje. Espero vocês na próxima. Valeu!